Será que vale a pena investir no fundo imobiliário MXRF11 em 2023? Neste mês de dezembro, os dividendos vieram bem abaixo do que o fundo vinha pagando nos meses anteriores. E já tem gente falando que no ano que vem eles podem cair ainda mais. Mas será que é verdade? O que nós, como investidores, podemos esperar desse fundo no próximo ano? Fica aqui no vídeo até o final, que eu vou te responder essas e outras perguntas sobre o MXRF11. Seja bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Rudinei e aqui nesse canal eu falo sobre investimentos, ações, fundos imobiliários e a intenção é ajudar pessoas a alcançar a independência financeira através dos investimentos. Então se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Já se inscreveu? Já deixou o like? Então agora, bora lá começar o vídeo. Fundo imobiliário MXRF11, eu tenho certeza que ou você investe nesse fundo ou você já ouviu falar desse fundo. Atualmente ele é o fundo com o maior número de cotistas da nossa bolsa e já passou dos 711 mil investidores. Ele é o fundo mais popular aqui da nossa bolsa. E um dos maiores motivos para ele ser tão popular e ter tantos cotistas é justamente a sua cotação, o preço da sua cota, que atualmente está ali na casa dos R$ 10. Mas não foi sempre assim. Lá em 2017, esse fundo era negociado a R$ 95. Então ele tinha sua cotação mais próxima dos R$ 100. Aí ele fez um desdobramento de 1 para 10 e passou a ser negociado ali na casa dos R$ 10. Isso fez com que ele se popularizasse muito, porque lá em 2017 ele era um dos poucos, se não o único, que era cotado ali na casa dos R$ 10. Isso facilitou muito das pessoas investirem nesse fundo. Era mais fácil você comprar uma ou duas cotas de R$ 10 do que comprar uma cota de R$ 100. Então era muito mais acessível para os investidores iniciantes. E foi justamente isso que me levou a comprar as cotas do MXRF11 lá no ano de 2018. Foi o primeiro fundo imobiliário que eu comprei e eu lembro que a primeira transferência que eu fiz do meu banco para minha corretora foi justamente de R$ 39. Eu comecei a investir com muito pouco, era tudo que me sobrava, eu tinha muitas dívidas, então o que me sobrava eu comecei a investir e o primeiro fundo que eu achei foi justamente o MXRF11, foi o único que eu conseguia comprar cotas. Então eu lembro que a primeira compra eu comprei exatamente 3 cotas do MXRF e já no mês seguinte eu recebi 21 centavos em dividendos. Então foram centavos, aí já no próximo mês eu consegui investir R$ 40, comprei mais 4 cotas e fui investindo e fui fazendo as contas, né? Fui pegando o gosto pela coisa e estou aí investindo já há praticamente 4 anos. Esse mês aqui faz 4 anos que eu invisto em fundos imobiliários. Eu vou compartilhar a tela do PC aqui com vocês e eu vou te mostrar as contas, exatamente as contas que eu fiz há 4 anos atrás, que me levaram a continuar investindo e também vou te ensinar como gerar aquela bola de neve com os investimentos. Foi justamente essas contas que eu fiz que me fizeram continuar investindo e começar justamente com pouco. Afinal, muita gente não começa a investir porque acha que precisa ter muito dinheiro para começar. Isso não é verdade, eu vou te provar agora. E fica aqui até o final do vídeo que eu vou te mostrar quanto esse fundo aqui, o MXRF11, rendeu nos últimos 10 anos. Eu vou te mostrar uma simulação de investimentos aqui nos últimos 10 anos, qual foi a rentabilidade, quanto ele pagou em dividendos, eu vou te mostrar tudo. E no final do vídeo eu também vou te falar se vale a pena ou não investir no MXRF11 no ano de 2023. Já estamos aqui na tela do meu computador e eu vou te mostrar como gerar a bola de neve com os investimentos, como gerar cotas infinitas com o MXRF11. Foi exatamente essa conta aqui que eu fiz quando eu comecei. E se você está começando ou se você já investe em alguns fundos imobiliários, presta atenção nisso aqui que é muito importante. Isso vai te ajudar a investir, continuar investindo mais e melhor aí para até você ter a sua aposentadoria aí com os investimentos, beleza? Então vamos lá. Quando eu comecei, então eu comprei 3 cotas, mas vamos colocar aqui que você comece aí, vai lá com 10 cotas do MXRF11, vai custar ali na casa dos R$ 99 e você já vai receber no próximo mês um total em dividendos de 80 centavos, beleza? Quando você atingir aí 100 cotas do MXRF11, você vai ter investido um valor de R$ 996. Você já vai receber R$ 8 em dividendos todos os meses. Mas a partir daqui é que a mágica dos investimentos e dos juros compostos começa a agir. Quando você atingir 125 cotas, você vai ter investido R$ 1.245. É basicamente um salário mínimo.
e você vai receber em dividendos todos os meses R$ 10 na sua conta. E se você reparar, hoje o fundo MXRF11 ele está cotado a R$ 9,96. Então você estará ganhando uma cota nova do MXRF todo mês, sem você precisar tirar esses R$ 10 do seu bolso. O próprio fundo vai te pagar uma quantia que te possibilita comprar uma nova cota sem precisar tirar dinheiro do seu bolso. Quando você atingir esse número, você consegue aí começar a sua bola de neve. Você vai ganhar investimentos, vai poder reinvestir e vai fazer essa roda girar cada vez mais. Quando você chegar, então vamos dobrar aqui só para a gente continuar aqui o exemplo. Vamos supor que você continue investindo ali um pouquinho todos os meses e você chegou em 250 cotas, você dobrou a quantidade de cotas. Você vai estar ganhando R$ 20 em dividendos. Então aqui você já vai conseguir comprar 2 cotas novas do fundo todos os meses sem precisar tirar dinheiro do seu bolso. E quando você atingir as 1.000 cotas, você vai receber R$ 80. Então aqui já são 8 cotas do fundo, ou até mais, se a cotação estiver um pouco mais baixa. Você vai conseguir comprar 8 cotas todos os meses, e essas 8 cotas vai gerar mais dividendos, que vai te possibilitar comprar mais cotas do fundo, que vai gerar mais dividendos, e você vai fazer essa bola aí girar. Foi exatamente essa conta que eu fiz quando eu comecei, e por isso eu me interessei muito pelos fundos imobiliários. Eles possibilitam criar essa bola de neve com os investimentos porque eles pagam todos os meses. Mas então, será que vale a pena investir no MXRF11 para o ano de 2023? Para saber responder essa pergunta, a gente tem que ter uma estratégia de investimentos definida. Aí você olha para a sua estratégia, compara ela com o fundo e você sabe exatamente se vale ou não a pena investir em um determinado fundo ou ação ou qualquer outro ativo que você queira comprar. Você tem que ter uma estratégia definida. Eu tenho uma estratégia para fundos imobiliários e ela possui 3 principais pilares. O primeiro deles são fundos imobiliários baratos. Então vamos olhar aqui para esses 3 pilares e comparar eles com o MXRF11. Então, o primeiro pilar são fundos imobiliários baratos. Eu só compro fundos que têm o PVP abaixo de 1. PVP ele é o preço pelo valor patrimonial. Quando está abaixo de 1, significa que o fundo está barato. Se tiver em 1, o fundo está com o preço justo. E se tiver acima de 1, o fundo está caro. Olhando para o PVP do MXRF11, a gente vê que ele está em 0,98. Então ele tem 2% de desconto em relação ao valor patrimonial, ou seja, ele está barato e ele está de acordo com o primeiro pilar da minha estratégia. O segundo pilar é procurar por fundos que tenham um portfólio diversificado. Ele não pode ter apenas um ativo, e caso ele seja um fundo de tijolo, apenas um ativo em apenas uma região. Ele precisa ter vários ativos em várias regiões, e nos fundos de papel ele precisa investir em mais do que um ativo, em ativos diferentes. Geralmente os fundos de papel investem em CRI. Então eu procuro por fundos que tenham mais ativos diferentes ali no seu portfólio. Olhando para o MXRF11, ele tem 75% do patrimônio alocado em CRI, 7% em permutas financeiras, 15% em cotas de outros fundos imobiliários e 3% está no caixa. Então ele tem sim um portfólio diversificado. Mas não podemos olhar apenas para os ativos que esse fundo investe, a gente tem que olhar para os indexadores, que também é muito importante. Olhando aqui para o MXRF11, a gente vê que ele tem 36% dos contratos indexados ao CDI mais 2,63%, 48% dos contratos indexados ao IPCA mais 7,46% e 16% dos contratos indexados ao IGPM mais 6,05%. E a gente consegue perceber que além dele estar diversificado nos indexadores, ele tem ótimas taxas, ele vai conseguir entregar um juro real muito bom. Por exemplo, IPCA mais 7,46. Significa que ele vai te entregar a inflação do período, do mês, mais 7,46% de retorno real sobre o seu investimento. Então, ele passa aqui no segundo pilar também, ele está ok. E o terceiro pilar da minha estratégia é procurar por fundos imobiliários que pagam bons dividendos. A gente precisa desse prêmio de risco, afinal a gente está investindo em renda variável. E renda variável ela tem um risco maior do que a renda fixa. Então a gente precisa procurar por uma rentabilidade pelo menos um pouquinho acima da renda fixa. Olhando aqui para o MXRF11, nos últimos 12 meses ele entregou 12,20% de rentabilidade, um total de R$ 1,21 por cota. Então ele entregou pouco mais de 1% ao mês nos últimos 12 meses. Então ele está ok aqui no nosso terceiro pilar de dividendos. Já falando em rentabilidade,
Vamos voltar lá para a tela do meu computador e eu vou te mostrar aquela simulação que eu disse lá no começo do vídeo, de quanto foi a rentabilidade do fundo nos últimos 10 anos. Eu vou te mostrar uma simulação de investimento para exemplificar bem isso e para a gente saber mais ou menos o que a gente pode esperar desse fundo no futuro. Bom, então aqui está a simulação. Eu criei essa planilha aqui e simulei um investimento de R$ 500 todos os meses no MXRF11 nos últimos 10 anos. E também tem o reinvestimento dos dividendos em cotas do mesmo MXRF11, beleza? Eu vou exemplificar aqui, vou mostrar de forma rápida aqui essa planilha só para exemplificar para vocês e depois a gente já vai ver o resultado, que é o que nos interessa, quanto que ele entregou aí de rentabilidade nesse período. Então aqui essa primeira coluna é a coluna das datas de compra. As compras foram feitas todas na primeira semana de cada mês, beleza? E foram todas de R$ 500 e R$ 500 mais os rendimentos do fundo. A segunda coluna é o preço da cota. A terceira coluna são os aportes mais os dividendos. A quarta coluna são as cotas compradas no mês. Aí a gente tem aqui também o total de cotas, que são as cotas do mês atual, somadas às cotas do mês anterior. Tem também aqui a coluna dos dividendos que o fundo pagou por cota naquele determinado mês. E temos por último aqui o total de dividendos recebidos no mês. Então a primeira compra foi no mês 5 de 2012. O preço estava a R$ 8,51 e o aporte foi de R$ 500. Então aqui eu consegui comprar 58 cotas e o total de cotas aqui ficou em 58, pois não tínhamos nada no mês anterior. O fundo pagou 11 centavos e aqui não recebemos dividendos porque a gente tinha investido naquele mês, então não recebemos no mesmo mês. Já a segunda compra aqui foi no mês 6, no mês de julho de 2012. A cota aqui estava a R$ 9,00, então foi investido apenas os R$ 500. Já no mês seguinte aqui a gente investiu 517, porque 17 foi os rendimentos recebidos da primeira compra. Então foram compradas aqui 56 cotas, que somada com aquelas 58 ficou 114 cotas. E nesse mês aqui o fundo pagou 15 centavos em dividendos. Só um parênteses aqui, ele pagou 15 centavos, né, pessoal? Um dividendo bem alto. A gente recebeu 8 centavos aí no mês de dezembro. Então aqui no mês de julho de 2012 ele tinha pagado aí 15 centavos, quase o dobro do que ele pagou aí nesse último mês. E o total então foi de R$ 17,10. Acho que já deu para entender aqui a dinâmica da planilha. Vamos lá para o final para ver o resultado aí que o fundo entregou nesse período. Começando aqui pela inflação, eu levei em consideração também uma taxa de inflação nesses aportes, inflação de 0,46% ao mês. O preço médio da cota ficou em R$ 9,60 e o valor investido foi de R$ 63.500. Esse aqui é apenas o valor daqueles R$ 500, né? Somando todos aqueles R$ 500, foi de R$ 63.500. Aqui o total de cotas acumuladas no período foi de 12.321 cotas e o dividendo médio foi de 8 centavos, justamente o que ele pagou aqui no mês de dezembro. Então isso é mais ou menos o que a gente pode esperar desse fundo aí na questão de dividendos. Ele sempre paga ali uma média de 8 centavos, às vezes um pouco a mais, um pouco a menos, como a gente viu ali 15 centavos, mas teve meses que ele pagou 6 centavos, então a gente pode esperar ali uma média no longo prazo, tá, pessoal? Não é no curto prazo. No longo prazo a gente pode esperar uma média mais ou menos girando em torno dos 8 ou 9 centavos aí por cota. Então o total de dividendos recebidos nesse período de 10 anos foi de R$ 55.023 e o capital total ficou em R$ 125.550. Então aqui soma o total investido com os dividendos recebidos. Em 10 anos, aí, se você investisse R$ 500, você chegaria e reinvestisse os dividendos, você chegaria a R$ 125.550. O yield médio mensal ficou em 0,9% e o yield anual ficou em 10,8%. Então é mais ou menos isso que a gente pode esperar aí da rentabilidade desse fundo aí bem no longo prazo, né? Falando de 5 ou 10 anos aí no futuro, é mais ou menos isso que a gente pode esperar dele também. Então, só para concluir aqui, vale ou não a pena investir no MXRF11 no ano de 2023? Bom, ele passou nos 3 pilares da minha estratégia de investimento. Ele é um fundo que tem o valor baixo da cota, então ele é acessível para todos os investidores, até mesmo para quem está começando. Ele é um fundo barato, ele tem um portfólio diversificado, não somente nos ativos, mas também nos indexadores. Ele paga bons dividendos e tem uma ótima liquidez. Eu não falei antes aqui da liquidez, mas com 711 mil cotistas a gente nem precisa olhar para a liquidez, ele tem uma liquidez gigantesca.
E a gente viu que no longo prazo ele tem uma rentabilidade boa. 0,9% ao mês nos últimos 10 anos é uma ótima rentabilidade. Se ele replicar isso no futuro, ele vai entregar aí uma ótima rentabilidade e vale a pena sim você investir no MXRF11 para o ano que vem, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e muito obrigado por ter me assistido e até a próxima.